Aliás, retomo agora a conversa que a gente tem e a cobertura sobre esse conflito entre Israel e Irã a partir da noite dessa quinta-feira, quando os Estados Unidos resolveram atacar as bases nucleares iranianas. Há pouco a gente contava para vocês um local que está sob o olhar de todos os países que podem ou não se envolver nessa situação, que é o Estreito de Hormuz. E das consequências econômicas que o fechamento desse estreito, que segundo as informações iranianas foi aprovada no parlamento daquele país, pode trazer. Vamos acompanhar essa ilustração que nós preparamos para vocês? Pode jogar aí na tela, por favor, para nossa audiência já bater o olho também e a gente repercutir com os especialistas que estão conosco. Então, se a gente olhar para as consequências econômicas de um bloqueio no Estreito, a gente está falando de uma região que tem ali de 4,5 a 5,5 milhões de barris por dia de petróleo consumido pelo país ou daqueles que passam pela região. Isso representa 40% a 50% do consumo diário total de petróleo ali na China. Impacto imediato nos preços de importação, segurança energética nacional comprometida e dependência da Marinha dos Estados Unidos para manter a liberdade de navegação nesse estreito. Nós temos mais uma tela que traz mais uma ilustração. O corredor China-Paquistão e o porto de Gwadar. E essa necessidade explica parte do interesse chinês em rotas alternativas. Então, temos esse corredor, os investimentos em oleodutos e ferrovias com a Rússia e Ásia Central e também os acordos estratégicos com o Irã. Quem nos acompanha pela rádio segue agora com a programação, enquanto nas outras plataformas a gente mantém aqui a nossa cobertura especial. Até mais, pessoal da rádio. A gente se fala em breve aqui na programação da Jovem Pan. E eu quero repercutir essa situação com o professor Lier Ferreira, que está conosco, e também com o Daniel, advogado especializado em Direito Internacional e Imigração, que é o Daniel Toledo, para falar um pouquinho desses impactos. Professor Lier, o quanto a China pode mudar estratégias, até logísticas, com o risco que a interrupção desse canal pode, com o aumento desse risco, a partir das decisões que forem tomadas nas próximas horas. E quais seriam as alternativas que a China teria? Porque, pelo que a gente mostrou ali com os dados, ela depende bastante da liberação ou da permissão para que esse canal, esse local de transporte, permaneça intacto. Evandro, a gente sabe que desde o dia 13, desde a última sexta-feira, com o início dos ataques de Israel ao Irã, a gente teve logo no primeiro dia um aumento de 8% do preço internacional do petróleo. A partir daí, o barril tipo Brent, que é uma referência global, já avançou a cerca de 13%, 14%, passando aí de pouco menos de $70 por barril, para quase 80, na última quinta-feira, dia 19. Então, a gente tem assistido digamos que a um impacto econômico grande que vai, de alguma forma, prejudicar vários países, e a China é talvez o principal deles nesse primeiríssimo momento. Por quê? Porque, como já tivemos a oportunidade de conversar ao longo da reportagem de hoje, a China é um grande importador de petróleo, é um grande importador de gás natural, e uma parcela significativa do petróleo e do gás natural que são importados pela China vem exatamente dessa produção do Oriente Médio, que passa necessariamente pelo Estreito de Hormuz, que é, como a gente teve a oportunidade de visualizar aí, uma área relativamente pequena, daí a noção de um estreito, que pode, de alguma forma, ser direto, total ou parcialmente impactada por ações reativas do Irã. Então, assim, a China tem estratégias alternativas? Sim. Como já tivemos a oportunidade de falar aqui, inclusive ao longo do dia de hoje, a China tem uma aliança estratégica com a Rússia, e a Rússia é um dos grandes produtores de petróleo mundial. Então, assim, sem prejuízo dos danos de que um eventual fechamento total ou parcial do Estreito de Hormuz, seja por parte do Irã, através da sua marinha ou pela disseminação de minas aquáticas naquela região, seja pela ação de grupos extremistas que sejam solidários ao Irã nesse momento, um fechamento total ou parcial do Estreito de Hormuz impacta a economia global como um todo, impacta a economia chinesa, mas
concretamente, a China tem sim alternativas, né, a lançar, né, para que ela sinta um pouco menos esses impactos, e a Rússia, nesse momento, é um parceiro estratégico que pode prover a China de uma parcela expressiva do óleo que eventualmente faltar da produção do Oriente Médio.